Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Extremamente feliz em te ver aqui conosco, nesse primeiro episódio do FL Podcast. Estamos começando um novo trabalho e a sua presença aqui nos traz alegria. Em primeiro lugar, eu queria te pedir três coisinhas. A primeira coisa é que você se inscreve no nosso canal. Se você não é inscrito aqui, é interessante você seguir, porque você traz ainda mais motivação para nós continuarmos o nosso trabalho e também para que o YouTube possa reconhecer que o trabalho é relevante e entregar para as mais pessoas. E segundo, eu queria te pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo. É interessante para nós e também na mesma perspectiva do YouTube entregar. E em último, não menos importante, eu gostaria de pedir para você para compartilhar. Você que conhece alguém que tem curiosidade de entender ou de saber um pouquinho sobre o nosso tema, compartilha nos grupos, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, para que todos possam saber um pouquinho do tema que nós iremos tratar aqui. No mais, sem mais delongas, vamos ao tema central do nosso primeiro episódio do FL Podcast. No nosso primeiro episódio, nós iremos falar um pouquinho sobre a história do Ministério Fogo e Luz, sobre a história da Igreja Ministério Fogo e Luz. E hoje nós temos aqui três convidados especiais que participaram da fundação e até hoje estão no Ministério Fogo e Luz exercendo seus ministérios. O primeiro convidado, nós queremos falar agora com o pastor Edmundo Gomes de Oliveira Júnior. Edmundo Gomes de Oliveira Júnior. Seja bem-vindo ao FL Podcast. Amém. Olá, Carlos. Olá, presbítero Éder, pastor Moisés. É um prazer, né, estar aqui na presença de vocês, na presença, né, desse público que nos assiste. E vamos lá, falar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho de Jesus, que é aquele que nos motiva, que é aquele que nos faz avançar e que a cada dia mais e mais a gente continue fazendo essa obra com excelência, agradando a Ele. Amém. Amém, glória a Deus. Agora nós queremos também apresentar o nosso pastor, o líder do Ministério Fogo e Luz, pastor presidente, hoje líder, pastor também ali na sede, pastor Moisés Araújo. Seja bem-vindo ao FL Podcast. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos que estão nos dando essa oportunidade de entrar na sua casa, no seu lar, para falar da nossa história. É história para nós muito relevante também no reino de Deus. E queremos aqui compartilhar um pouco dessa história, de como surgiu, como nasceu o Ministério Fogo e Luz. É um prazer estar aqui. Não menos importante, agora nós vamos chamar o nosso vice-presidente do Ministério Fogo e Luz, presbítero Éder Baltazar Justino, casado com Michele Justino e pai do Israel e do Davi. Seja bem-vindo, Éder, ao FL Podcast. Obrigado, Carlos. É um prazer estar junto com todos os senhores aqui, pastor Moisés, pastor Edmundo, pessoal da técnica, os nossos intercessores e o pessoal que nos acompanha, para darmos início a uma nova etapa da história do Ministério Fogo e Luz. É um privilégio ter começado essa história junto com todos os senhores e estarmos agora, nesse exato momento, dando um novo pontapé, uma nova história onde nosso objetivo, obviamente, são dois. Primeiro é a glória de Deus e, em segundo lugar, alcançar as vidas que precisam sentir essa glória como nós estamos sentindo. É um prazer. Seja bem-vindo a todos. Vamos lá. Vamos começar do começo, como se diz o velho ditado, né? Vamos começar pelo pastor Moisés. Pastor Moisés, como era a vida do senhor? Na verdade, como era a vida da. Vamos começar do senhor mesmo. Antes da criação do Ministério Fogo e Luz. Da criação, não, né? Do início do Ministério Fogo e Luz. Então, muito bem. Só pode falar ministerialmente e Isso, pessoalmente também, fica à vontade, pessoalmente, tá? né? Vou falar um pouco pessoalmente, eu creio que a maioria dos membros já nos conhece, mas muitos ainda não sabem da nossa história. Eu sou nascido num lar cristão, né, desde a infância. Meus pais eram servos do Senhor, da Assembleia de Deus, Igreja Apostólica. E depois, com os meus 15 anos de idade, eu, né, me perdi um pouco e fui experimentar o mundo. Mas isso aí eu conheci a minha amada esposa e com 23 anos de idade, o Senhor me resgata novamente e eu agora começo um trabalho, na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor, e eu vejo que o trabalho ele tomou uma proporção muito rápida, né, na minha vida, as coisas aconteceram muito rápido, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu volto para o Senhor com 23 anos, lá em 2003, em 2004 a gente
concretiza o nosso casamento, meu e da minha esposa. E falando de forma ministerial, né, o Senhor fez algo maravilhoso que comecei muito rapidamente a aprofundar nas coisas do Senhor. E nisso aí as pessoas já viram que Deus era na minha vida pela pregação da palavra, pela eloquência. Eu vi que o Senhor estava realmente fazendo coisas maravilhosas na minha história, na minha vida, mas eu vou falar um pouco mais depois. Mas ministerialmente, o Senhor foi abençoando, de líder de jovens, passei a ser presbítero, e antes do início do Ministério Fogo e Luz, eu já era presbítero em outra denominação, fazendo trabalho com excelência, e aprovo da parte do Senhor nos dar essa oportunidade de hoje estarmos aqui fazendo parte desse grande trabalho que é o Ministério Fogo e Luz. Amém. Pastor Edmundo, como era a vida sua antes do início da trajetória do Ministério Fogo e Luz? Amém, vamos lá, né. Falando assim de maneira bem resumida, eu pertencendo, né, a um outro ministério, acabei conhecendo, né, os caminhos se cruzaram, né, com o pastor Moisés inicialmente, né, com você também, Carlos, por intermédio, né, do meu contato com a Lorena, né, que futuramente veio se tornar minha digníssima esposa. A gente se conheceu através ali de um retiro espiritual e após isso a gente começou a conversar e eu acabei me aproximando, né, dos demais irmãos, né, congregando juntamente com vocês. Ali, né, com muito aprendizado, eu me lembro do pastor Moisés ainda, acho que ele já não estava mais como líder de jovens na época, mas era um presbítero que nos inspirava. Eu me lembro de algumas situações nos trabalhos, né, nos cultos de jovens, em que perguntas bíblicas eram feitas e eu tinha muita dificuldade, ainda não havia me aprofundado nas escrituras, e por ocasião também do meu relacionamento, né, a Lorena ela era muito envolvida com as questões ministeriais, eu fui me aprofundando e me apaixonei por Jesus, me apaixonei pelas escrituras e a partir dali, houve também esse reconhecimento por parte do homem, né, o nosso pastor na época foi nos entregando, né, foi confiando funções a nós, e a partir dali cheguei ao ponto de me tornar presbítero nesse ministério até que veio, né, esse bebê, né, o Ministério Fogo e Luz, surgiu primeiramente, eu creio, no coração de Deus, e a partir dali, né, a gente vai dando sequência na história daqui a pouco. Amém. Presbítero Éder Justino, sua história é um pouco diferente das dos demais ou tá na mesma linha? Então, eu não sou natural de Pará de Minas, onde a gente está residindo, né? E eu sou da cidade de São Gotardo, nasci lá e depois eu mudei, vim para essa região de Pará de Minas, onde eu fiquei a minha adolescência, o início da minha adolescência. Meu pai resolveu voltar lá para a cidade de São Gotardo, onde lá eu tive meu encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou na minha vida, transformou. Eu digo que São Gotardo é o lugar que eu nasci 2 vezes. Nasci naturalmente e nasci de forma espiritual, como Jesus questiona Nicodemos. Nicodemos tinha o primeiro nascimento, faltava ali o segundo. Então eu voltei para São Gotardo para nascer a segunda vez, e essa para transcender o natural. Depois, já convivendo, tendo a vivência com as igrejas lá de São Gotardo, aprovo da parte do Senhor a gente voltar para Pará de Minas novamente, aonde eu conheci também a minha futura esposa, Michele, e a partir dela pude conhecer vocês. Nós criamos e geramos e construímos juntos um relacionamento saudável em Cristo Jesus, ao qual eu vejo que foi o pontapé para que Deus, após isso, começasse a trabalhar para o nascimento do Ministério Fogo e Luz. E hoje nós estamos aqui à disposição para poder contribuir junto com os irmãos para esse crescimento. Então, pastor Moisés, vocês já serviam o Senhor antes da criação, do início, né, vou falar criação, não vou mudar, do início do Ministério Fogo e Luz. Já existia uma amizade e já existia um trabalho, junto de vocês antes de dar início ao Ministério Fogo e Luz? Sim, é muito gratificante da minha parte, tanto minha como da minha esposa, a gente comunga da mesma ideia, de que todos, né, que fizeram parte da criação, do início, né, do Ministério Fogo e Luz, acaba que são discípulos, né, nosso, enquanto nós éramos líderes de jovens, então a gente construiu essa amizade no decorrer do tempo, ministerialmente. Primeiro, você chegou, Carlos, depois presbítero Edmundo, que hoje é pastor do Ministério Fogo e Luz, depois o Éder chegou e nós ficamos meio desconfiados dele no início, mas Ah, com aquele cabelo também, né? chegou com o cabelo enorme,
Depois que eu vi uma foto de cabelo grande, óculos escuros, eu falei, meu Deus do céu, o que que é esse? Mas chegou, a gente abraçou, aprendeu a gostar, a amar, e hoje faz parte conosco dessa grande obra. Mas nós construímos nosso relacionamento nesse outro ministério, onde ali aprove da parte do Senhor haver um crescimento, não de um só, mas nós crescemos uniformemente, né? Todos nós crescemos no conhecimento, na graça, e depois aprove da parte do Senhor de nós juntos fazer parte desse grande projeto que é a criação e inauguração do Ministério Fogo e Luz. Eu sempre falo que Deus ele age de multiforme graça e a gente não consegue mensurar o agir de Deus na nossa vida. Assim como grandes igrejas surgiram, né, lá no início, vieram de outras denominações. Se você pegar a Assembleia de Deus, a maior referência que nós temos no âmbito pentecostal, em questão de ano, né, mais de 100 anos de idade, mas a igreja surgiu, tem mais de. Ela é milenar. E da onde veio, né? Então surgiu de outras ideias, começaram com os anglicanos, depois vieram com os batistas, vieram com várias igrejas, e hoje nós temos várias denominações e todas fazem um grande trabalho relevante no âmbito espiritual. E o Ministério Fogo e Luz está aí também, fazendo esse trabalho maravilhoso diante do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos lá, presbítero Éder, quando você ouviu sobre o início do Ministério Fogo e Luz, qual foi a reação sua? Tipo assim, foi, a recepção sua quando o pastor Moisés e o pastor Edmundo chegou lá com a ideia de começar um ministério, qual foi a sua reação? Você lembra quando aconteceu isso? Então, é algo interessante, né? Eu acho tão interessante porque você também faz parte da história, você está como apresentador aqui, mas engloba todo esse contexto, onde nós éramos 9, né, pastor Moisés? Nós éramos 9 no início dessa empreitada, Deus dando a visão, Deus dando a ousadia, e quando foi se consolidando essa ideia foi se encorpando, eu vi que o que estava surgindo era uma responsabilidade. Como a gente brinca muito que nós fomos os pais que gerou esse ministério. Nós estávamos juntos lá, esses 9 que geraram esse ministério, e assim como um pai e uma mãe geram um filho, isso denota uma responsabilidade. Então, a primeira ideia que surge ou que queima no meu coração é a responsabilidade, porque antes nós tínhamos influência, Deus estava nos usando, Deus estava nos capacitando para algo grande, nós não sabíamos o que que era, mas nós éramos como que estavam sendo tutoriados. Tinha pessoas que estavam sempre, né, a cobertura era sobre as nossas vidas, até que Deus nos chamou agora não para sermos debaixo de cobertura, no sentido de nos reportarmos, mas no sentido de sermos os que dariam os primeiros passos. Então, eu vi com Deus mostrando agora, está na hora de vocês amadurecerem e terem uma responsabilidade. Hoje nós vemos as ovelhas que estão chegando, e esse é um grande desafio, mas também é uma grande responsabilidade, um grande prazer ver isso tudo acontecer. Mas no início, o sentimento foi esse: meu Deus, está chegando uma responsabilidade aí e a gente tem que assumir. Pastor Edmundo, sabemos que o nome, ele surgiu, foi durante uma reunião onde que todos denominaram, né, o nome, mas, inicialmente foi você que deu. Quando você sugeriu, na verdade, né, quando você viu que a ideia surgiu, apareceu uma responsabilidade, qual foi a sua percepção de entender que agora vai sair do papel? Quando que você percebeu mesmo que agora vai sair do papel? E aproveita e fala sobre o nome também. Bom, vamos lá. Em relação a essa questão do sair do papel, é algo que é muito interessante, que às vezes a gente projeta algo, né, relacionado às coisas espirituais, e a gente, na nossa mente, tem uma tendência a criar essa dicotomia entre o sagrado e o secular, mas diferente disso, parte de reuniões nossas aconteciam no momento de lazer depois do futebol, na época, né, com o surgimento de um outro projeto parceiro, né, que eu acho que a gente ainda vai falar sobre ele futuramente, do Ebenezer. A gente tinha um momento de lazer ali, um futebol, né, saudável entre os irmãos. E eu me lembro de reuniões depois do futebol, a gente conversando sobre isso. Então, sair do papel foi algo que veio acontecendo de maneira muito natural, de maneira muito saudável. E assim eu vejo que são as coisas do Senhor. Ele vai gerando isso no nosso coração,
para que não haja barreiras, para que não haja resistências. Eu me lembro que naquele momento de transição que a gente estava passando em nossas vidas, obviamente cada um tem uma cabeça e muitos poderiam pensar de maneira distinta, mas ainda assim, né, o Senhor convergiu nossos pensamentos, houve um alinhamento da parte do Espírito Santo. E eu me lembro em uma reunião lá na casa do pastor Moisés, a gente estava lá na sala de estar dele, e em uma dessas nossas reuniões, nós falávamos acerca do nome. E nos veio a ideia, né, eu creio que movidos pelo Espírito Santo, de primeiramente nomes compostos. Nós nos referenciamos em igrejas que são de fato relevantes para nós e pensando em nomes compostos associados a uma essência que nós trazíamos, né, em nós, porque nós somos gerados no fogo, somos pentecostais, então nós entendíamos que fogo fazia sentido para nós e mediante a luz da revelação da palavra de Deus, né, nos veio essa ideia, nome fogo e luz, né, e inspirado também, né, no texto lá de Levítico 6:13, né, que fala: "O fogo arderá continuamente", não, 6:13, Isso, "O isso. fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará". E nós entendemos, né, até o slogan aqui do podcast, a gente traz essa essência, né, luz na mente, fogo no coração. Nós temos a palavra do Senhor iluminando as nossas decisões, mas nunca deixando a unção de lado, porque o fogo do Espírito é sempre necessário em cada decisão. O Amém. pastor, só um minutinho. E sobre o nome, né? Nós estávamos pensando sobre ministério e igreja. É verdade. O que colocar, né? Ministério ou igreja? Veio aquela dúvida. Eu lembro que nós era muito conhecido até mesmo pelas esposas, né? A Lorena e a Michelle, da equipe de louvor. Então, soou melhor a parte ministério, mais voltado da parte do louvor, né? Ministro de louvor. Ah, vamos para a igreja, nós vamos colocar ministério, fogo e luz. Aí veio, até no início as pessoas perguntaram, por que ministério? Por que não igreja, né? Nem nós sabíamos responder o porquê, mas veio da parte de Deus. Amém, glória a Deus. Vocês lembram o primeiro culto? Onde foi? Quantas pessoas? Lembra, presbítero do primeiro Lembro, culto? Lembra? lembro, Conta um pouquinho pro é pessoal que tá nos assistindo. marcante. Não, nem todos puderam estar nesse primeiro dia, né, eu recordo muito bem disso, mas nós já estávamos alinhados. E após essa tomada de decisão que Deus estava nos levando, nós entendemos, e dentro de uma semana, nós temos que nos reunir, porque nós somos. A igreja não é o templo. É por isso que o senhor até sugeriu essa questão de ministério, porque se a gente for pegar realmente a questão da igreja, qual é o sentido da igreja? A igreja sempre foi, por Cristo, denominado seu corpo. Então, o corpo é um organismo vivo, que se move, que se mexe, que se desloca. Quando hoje em dia nós temos uma concepção secular, igreja como sendo um prédio, um templo, e a gente esquece da essência. Não tem problema, obviamente a gente tem que fazer essa distinção. A gente vai ver na Bíblia que quando falava que eles iam adorar a Deus, falava que eles iam no templo, eles não iam na igreja, né? Então a gente vê essa questão, e aí nessa necessidade, porque nós somos feitos para adorar o Senhor, nós propomos essa reunião, e essa primeira reunião, ela aconteceu lá em casa, na área que nós temos lá na minha casa lá, e um grupo já se reuniu, outros não puderam, né? O pastor Edmundo na época não pôde, você também não estava, né, na primeira reunião, mas nós já estávamos alinhados e essa foi a primeira reunião, aonde eu abri um texto, falei sobre o que Deus estava trabalhando em nós, que se realmente fosse de Deus, Deus daria prosseguimento, ou seja, Deus daria o avanço, se não fosse, cessaria. Como lá na época também, quando a igreja começou, na igreja primitiva, Em Atos. as autoridades da época questionaram esse movimento. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Só que aí um deles lá, sábio, firmado nas escrituras, não em questões culturais, ele falou: não, não mexe com esse povo. Se for de Deus, vai avançar e não tem como vocês impedir. Agora, se não for de Deus, vocês não tem que preocupar, não. Vai cessar. Né? E ele até orienta, né? Porque se for de Deus e vocês se levantarem contra, Tá vocês lutando estão contra Deus, contra né? o próprio Deus. E hoje a gente pode glorificar a Deus que a gente está avançando em um filho que foi gerado, ou nós já estamos indo para 12 anos. Então, o primeiro culto foi lá em casa, tinha um grupo de irmãos, eh, a maioria eram os membros fundadores e tinham duas pessoas que hoje são membros lá da igreja, estão lá até hoje.
Amém. Glória a Deus. Eu lembro dessa primeira reunião, quando ela surgiu, né, eu não estava, né, mas eu lembro de como foi conduzido. Mas o que me traz mais a memória mesmo, pastor Edmundo, é o primeiro culto no templo. Eu lembro que a gente fazia culto em casas, né, a gente fez muito culto na casa do presbítero Éder, depois a gente fez culto na casa do Wagner também, Sim, do Wagner Nassaro, mas do primeiro culto no templo, que aí não é o templo que a gente fala é a igreja, né. Você certo. lembra, pastor Edmundo, quando a gente fez o primeiro culto, qual foi a sua reação daquele primeiro culto onde estava lotado ali na Avenida Presidente, Ronaldo de Padre Castro Alves? José Padre Quase Viegas. José Viegas, você lembra? 49. 49, lembro até o número. Como é que foi a reação lá? O que que você sentiu? Você lembra de mais ou menos como é que foi aconteceu lá? Ah, foi glorioso, né, porque não simplesmente não 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 pelo aspecto, né, do nosso nome, mas principalmente e de maneira exclusiva pelo fato de que o nome de Jesus estava sendo pregado e mais uma porta sendo aberta. E eu me lembro que o espaço para onde nós fomos na época, por ocasião, né, de questões pessoais, uma igreja que estava lá, né, havia fechado as portas e não tinha mais condições de se manter naquele local. E nos foi ofertado, né, essa possibilidade de estar indo para aquele espaço e para a glória de Deus, né, o nome do Senhor continuou sendo propagado ali naquele lugar. Mas algo que é muito interessante, que as nossas expectativas, né, não devem estar em públicos, não devem estar em pessoas, não devem estar no homem, que aquele primeiro culto, né, como tradicionalmente acontece, né, pastor Moisés, é uma massa de pessoas, né, muita gente, né, lotou a igreja, talvez alguns com expectativa de que as coisas fluíssem, as coisas avançassem, ou talvez outros com expectativa de que não desse certo, mas para honra e glória do Senhor, né, a gente continuou executando um trabalho. O que eu acho maior desafiador, eu acho mais desafiador é o dia seguinte, né, porque naquele primeiro dia foi um dia de celebração, um dia de festa, mas no dia seguinte estávamos nós lá com nossos 9 membros fundadores, exercendo o mesmo trabalho com excelência. Eu acho que essa perseverança é muito considerada da parte de Deus, sabe? Não apenas por inícios gloriosos, mas por uma perseverança, constância, avançando dia após dia para a glória dele. Amém. Pastor Moisés, vamos ver se a memória tá boa. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá, 2 perguntas em uma para ficar mais fácil para o senhor. Na verdade, para dificultar, né. Você lembra quem foi a primeira pessoa que aceitou a Cristo e realmente permaneceu, lá não vou falar permaneceu, da forma constante, mas que continuou nos próximos cultos, porque às vezes a pessoa aceita e não volta mais, né, vai para outra igreja e amém, tá tudo bem. Mas eu lembro a primeira pessoa que aceitou Jesus com a gente lá, no primeiro templo lá e continuou sobre isso. A outra pergunta eu faço depois, vai ficar mais fácil. Não, Vamos ver lembro se você vai sim, lembrar. lembro sim. Lembra? Ainda só complementando um pouco do que o pastor Edmundo estava falando, né, sobre a nossa inauguração, a nossa primeiro culto, né, que a gente estávamos juntos foi no dia 21/11 de 2014. 15. 14. Ah, Foi não, vinte e foi um do Foi a 11. nossa primeira É, reunião isso, lá na, é. lá na minha casa. vinte e O um do primeiro A culto gente 11. no começou templo como foi igreja em janeiro de primitiva, Isso. 2015. O primeiro culto em foi, casa, no dia 10 10 de janeiro de de janeiro 2015. de 2015. Eu 2015. lembro que eu casei em 16 de janeiro de 2015. É. Casei Foi uma em semana 10 de depois. janeiro e quem ministrou a palavra foi eu ministrei sobre Levítico capítulo 6, verso 13, que o Memória fogo tá arderá boa, sobre o garoto. altar. Eh, Foi, né, desafiador nesse início, mas, nós estávamos lá com 9 pessoas, né, e pregando a palavra do Senhor, pessoas chegavam, mas os primeiros eu vou falar dos 2 que eu quero dar honra aos 2 que aceitaram Jesus lá no início. Primeiro foi a Andréia, essa que permanece conosco até hoje, né, ativa, do Ministério Fogo e Luz. Hoje é missionária do Ministério Fogo e Luz. E também o Edgar. Edgar também, marido da Ana Paula, que ainda continua conosco também, mas não de forma ativa como membro, como obreiro, mas como membro. E louvado seja Deus que essas 2 almas a gente sempre vai carregar no nosso pensamento, no coração, Amém. que foram eles que foram os primeiros E confiaram, né. que confiaram. Essa palavra que o Éder me falou também sobre Gamaliel é algo que nós, lá no início, nós apegamos muito a essa palavra, porque o medo ele toma conta do coração não pela incapacidade, não pela que nós não tivéssemos condições espiritual, financeira, né, nada disso. O que nós temíamos era Deus. Se nós estávamos, fazendo algo que desagradava a Deus, né,
E nós apegamos muito a esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 33 até o 39 ali, na conversa, né, dos homens aí com Gamaliel. E Gamaliel fala essas palavras: se for de Deus, permanece, se não for de Deus, vai acabar. Como dois homens levantaram aqui, Judas e Teudas. Teudas, Teudas e Judas levantaram com 400 homens e eles morreram e acabaram. E foi a nossa oração lá no início: se for de Deus, permanece, mas se não for do Senhor, Deus, nós vamos fechar as portas, não tem problema. Vai ficar a vergonha inicial, mas nós vamos superar daqui a pouco. A minha oração era essa. Não sei se era a oração de vocês, mas minha, como líder, pastor, eu falar: Deus, não me deixe passar vergonha, não me deixe envergonhar o nome do Senhor, aliás. Envergonhar o nome do Senhor. Se não for do Senhor, que cabe rápido. Mas se for do Senhor, acrescente almas. Aí as almas começaram a chegar. Esses dois começaram a chegar e depois mais almas foram chegando. Isso eu vejo como resposta de Deus à oração lá do início. Amém. Eu lembro de uma situação, eu quero que vocês me ajudem. Tá até fora do script. Eh, dos primeiros recursos que a gente foi comprar. Vocês lembram quando nós fomos em Belo Horizonte? Tava todos nós, não tava? Tava também, Sim, sim. Tava. Tava. Pastor Edmundo, você que é do louvor, o desafio mais ali, você que é ministro de louvor, né, conta pra gente, conta pra todo mundo que tá nos assistindo, acompanhando, também pros novos membros que estão entrando agora pra ver os desafios, né, porque agora ver a estrutura que tem, não temos uma estrutura lá em cima, mas também, glória a Deus, nós temos uma estrutura legal que dá pra gente cultuar o Senhor de uma forma digna. Mas conta, como é que foi o recurso que nós fazemos pra comprar as primeiras os primeiros itens para nós começarmos o primeiro culto, esse na qual onde que algumas pessoas aceitaram Jesus e está até hoje com a gente. Amém. Eu me lembro muito do Wagner, né, que na época ele era o nosso tesoureiro e fazia isso com muita excelência, né, ele era muito eficaz, né, nessa função que ele exercia na época. E o que que nós fizemos? Nós entendíamos, né, nós somos a favor, compreendemos acerca do princípio do dízimo como primícia, e nós todos os fundadores éramos dizimistas e durante o período nós fomos, né, juntando aquele valor ali, recolhendo os dízimos, recolhendo as ofertas que eram levantadas, né, durante os cultos, e juntamos esse valor que tínhamos em mãos, que não era muito ainda, e fomos lá em Belo Horizonte. Chegando lá em BH, louvado seja Deus por um cartão abençoado que o pastor tinha na época, Ô, glória. um limite alto. Tínhamos esse valor e parcelamos tudo em suaves prestações, né? Compramos bateria, caixa de som, mesa. A gente comprou tudo aquilo que era necessário para a infraestrutura básica, né, inicial ali, para o nosso primeiro culto. E assim, foi muito gratificante, porque nós fomos juntos, não havia necessidade de todos irem, né, na prática, mas a gente estava junto em tudo, né? Então era gostoso. Se eu não me engano, foi em um sábado de manhã. Eu me lembro, aí agora eu vai me falhar um pouco da memória aqui, eu não sei se era o presbítero Éder na época e mais um, tava carregando o púlpito da igreja, né, passando no centro de Belo Horizonte, né, e gritando: "Ao pesado, ao pesado". E a gente com muita alegria no coração, né, celebrando ali por aquele primeiro passo que a gente um grande passo que a gente estava dando, né. Então foi um passo de fé, porque nós não tínhamos o recurso em mãos, parcelamos isso em várias vezes e o Senhor derramou graça. O Senhor enviou o recurso mês após mês, sustentando toda essa obra. Em questão de honra, eu acho que eu lembro que no começo antes da gente fazer essas compras, a gente usava uma bateria emprestada. Eu lembro que era o Marcelo, ele por um bom tempo ele pegava a bateria dele, né, ele deixou a ba na verdade ele não pegava, ele deixou a bateria dele na igreja, é isso mesmo, né, se não estiver me enganado. Isso Ele mesmo. deixou um bom tempo lá na igreja, ele tocava com a gente, né, glória a Deus, louvava ao Senhor com a gente lá, e um bom tempo ele ficou com a gente com a bateria dele. Ele foi, com a gente naquele sábado, pra Foi. ajudar a comprar a bateria? Isso aí que o pastor Edmundo está citando aí é uma coisa tão importante que eu vejo que é a identidade da igreja, a comunhão. E a comunhão não é algo mecanizado, é algo natural que vai se acontecendo. A gente tinha prazer, eu lembro dessa época, eu confesso que eu gostava dessa época, quando a gente tinha essa necessidade de se deslocar para resolver alguma coisa. Um resolvia, mas ia uma van lotada para resolver um assunto que um dava conta, mas ia nós todos. Na época nós não tínhamos, só o pastor que tinha filhos, né, no início. Só no início era o Michele pastor, estava Michele estava grávida. grávida,
Então a van dava para ir todo mundo na van, hoje já não é Hoje já possível, não dá né? mais, né. Mas a gente ia e nessas viagens, aonde o Marcelo também ia com a gente, e o Marcelo interagiu bastante, ele dava as opiniões, né, dava a questão técnica lá sobre: "Não, vamos", porque depois ele emprestou a bateria, mas chegou um tempo que a gente deu certo, Deus foi abençoando, nós falamos: "Ó, agora nós podemos comprar a nossa bateria". E ele foi também nessa época, ele olhou, falou: "Pastor, essa aqui e tal". Então foi prazeroso carregar, o primeiro púlpito nosso foi de vidro, aquele cuidado que a gente teve para transportar ele lá no CTBH, então foi assim, foi umas experiências muito boas que a gente teve no início, que valeram a pena. Amém. Glória a Deus. Há de se destacar também de que sempre, na verdade não foi sempre, na verdade é sempre, mas naquele fato, lembro que nós começamos o primeiro culto no primeiro templo, nós trocamos o piso todo, lembra lá, pastor, que nós mexemos no Pelo amor de piso, Deus. as reformas, o velho aquelas reformas todas lá, e foi muito, muito, muito bacana, uma lembrança muito boa. Mas no avançar do tempo, vamos lá, agora vamos passar para a parte mais espiritual e também teológica do ministério, que é bom e interessante também para todos que está nos vendo e nos ouvindo também para saber sobre isso. Pastor Moisés, quando a gente fala sobre, existe geralmente nas empresas secular fala que a empresa ela tem missão, valor e visão. E isso é normal. Se nós tratarmos, o Ministério Fogo e Luz como missão, valores e visão, para o senhor, que hoje é o nosso líder maior, que nos direciona aqui em questão a isso, qual que é a missão do Ministério Fogo e Luz para o senhor hoje, para que todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo? Varão, a missão sempre foi e sempre será salvar almas para o reino de Deus e a expansão da pregação do evangelho. Cumprindo o quê? Cumprindo a grande comissão, a qual Cristo nos ordenou, ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão não somente nossa, mas principalmente a missão de Deus. Porque eu sempre gosto de falar isso, nós não temos uma missão. Nós cumprimos uma missão que nos foi dada por Deus. A missão é de Deus, salvar almas, que se almas se rendam a ele, a missão é dele. Nós somos mordomos, somos embaixadores dessa grande comissão que é salvar almas para o reino do Senhor. E foi algo que sempre esteve presente no Ministério Fogo e Luz. Esse amor pelas almas, salvar almas para o reino do Senhor. E dentro da missão, né, de salvar almas, daqui a pouco o pastor Edmundo vai falar mais também sobre isso. Você salva almas, mas você tem que dar a ela condições de entender a respeito do propósito, né, das boas novas. Você anuncia boas novas, mas agora tem que ensinar essa pessoa a caminhar no propósito que a palavra nos orienta. Então a missão é essa, a missão é salvar almas. E cada dia mais que nós vamos caminhando, vem a maturidade, vem a idade, como diz, a idade do lobo, né? A idade que o homem agora ele pensa mais, ele não age somente com impulsão, mas agora ele pensa e age mais com a razão. Hoje a gente percebe que se lá atrás nós tivéssemos tomado algumas decisões, a gente poderia ter um êxito maior, mas eu vejo que tudo veio da parte do Senhor, que hoje o Senhor está abrindo nossos olhos, assim como essa inauguração desse podcast e outras coisas que nós vamos também inaugurar no Ministério Fogo e Luz, sempre visando o reino, Amém. sempre visando salvar almas. Essa é a missão da igreja, de toda a igreja, não importa se é A, B ou C, é salvar almas, é despovoar o inferno e povoar o céu. Amém, glória a Deus. Eu gosto muito de pensar, pastor, seguindo a mesma linha que o senhor fala, é de que a missão é de Deus, ele Nunca foi nosso, nunca foi, mas ele nos dá a a oportunidade oportunidade de participar de uma missão que é dessa dele. missão. Aí quando você começa a enxergar dessa forma, te dá responsabilidade, que nem o presbítero Éder falou, mas te dá também alegria, assim, poxa, o rei do universo, o soberano Deus todo-poderoso, ele tem algo a fazer, e ele me chamou para participar disso, isso é alegria, isso é motivo de Por alegria. isso que existe aquela fala, né, e fala assim: "Se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar", é porque a missão não é sua, a missão é de Deus. Deus levanta homens improváveis e faz deles,
grandes pregadores, grandes homens na sua presença, porque a missão é dele. É ele que levanta, ele que capacita. Aí já E dá é um debate teológico sim, sobre isso e aí. esse privilégio, você citou muito bem, esse privilégio de fazer parte dessa missão, né? Não é sobre o Ministério Fogo e Luz, é sobre o reino, Amém, sobre o reino. amém. Pastor Edmundo, e a visão? Qual que é a visão do Ministério Fogo e Luz? Bom, assim como você falou, né, entrando mais no aspecto teológico, em todos nós, né, o aspecto da teologia, né, a formação em teologia, ela veio posterior à fundação, né, ao surgimento do Ministério Fogo e Luz, mas durante toda essa caminhada, nessa jornada, desde antes da fundação do ministério, nós já tínhamos em nossa mente algo muito claro, muito definido: a valorização da exposição da palavra de Deus. Nós valorizamos as experiências que temos com o Senhor, cremos na continuidade dos dons, cremos que o Espírito Santo ele tem liberdade, ele opera no nosso meio, mas tudo isso acontece por intermédio da exposição, da explanação da santa palavra de Deus. Porque, sabe, Carlos, quando a gente olha para as Escrituras e entende que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se achegam a Deus, né, é necessário que eles se cheguem com fé, né, não como quem quer retroceder, não como quem está desanimado. E compreendemos também, né, fazendo uma associação de versículos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, nós entendemos que a visão clara pela qual nós executamos, né, a missão de Deus em nossa vida aqui, é por intermédio da exposição clara das Escrituras. Nós somos amantes da Bíblia, entendemos que ela é a palavra inspirada por Deus. Toda a Bíblia, todas as escrituras são inspiração do Senhor. Então nós entendemos que por intermédio da palavra de Deus nós vamos expandir esse reino, e a nossa visão é que o Ministério Fogo e Luz venha crescer cada dia mais e mais, não por um zelo por uma placa, mas por entender a essência que nós carregamos. Sabe, se a estrutura vai crescendo é porque existe algo importante pelo qual ela protege, pelo qual ela preserva. E a essência que nós carregamos é a essência da palavra, e a nossa visão é essa: propagar o evangelho, levar as sagradas escrituras, levar Jesus Cristo, que é o verbo vivo que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus, né? Levar Jesus a todas as nações, os quatro cantos da terra. Amém, glória a Deus. E no que tange a valores, presbítero, no que o Ministério Fogo e Luz não abre mão dos valores? Então, para mim poder abordar essa questão com vocês aqui nessa mesa, eu digo que eu louvo a Deus pelo Ministério Fogo e Luz, em detrimento de muitos que a gente conhece, de igrejas que, que surgem, que são plantadas, que estão realmente com boa intenção. A gente pode perceber que a maioria das igrejas, elas têm uma liderança só. Você pode perceber isso, que há uma centralidade da ação ou da doutrina ou daquilo que vai ser o que vai nortear aquela igreja, aquela comunidade de fé e tudo mais. Nós aqui, a princípio, claro, de membros fundadores fomos 9, hoje nós estamos em 7 e nós estamos como liderança nós 4 aqui, tem as nossas esposas, mas o que a gente percebe é o seguinte: nós não pensamos igual, nós temos pensamentos, opiniões, mas no que tange a valores e a princípios, isso aqui eu posso falar com muita tranquilidade, que o Ministério Fogo e Luz, ele caminha em valores sólidos, em princípios sólidos. Um deles que eu vejo uma das principais que toda igreja saudável, responsável, honesta tem que ter, é a centralidade de Cristo. Ou Amém. seja, assim como nós falamos de missão, falamos da visão, valores e princípios têm que nortear a igreja, e o ponto central é o que as escrituras dizem. Cristo é o centro. A gente vê que muitas, às vezes, deixam a desejar nesse sentido, mas uma coisa que eu vejo no cerne, no nascimento do Ministério Fogo e Luz, centralidade em Cristo. Outro ponto que eu gosto de nos referenciar no que tange a valores e princípios é que nós temos a nossa fidelidade às escrituras. Todos nós aqui temos temor a Deus, e todas as vezes que a gente tenta empreender algo, o que a gente faz? A gente vai para o joelho, vai para a oração, mas a gente vai nas escrituras também.
A escritura é a base, não é o que um aqui deu, oh, nossa, surgiu uma ideia na minha cabeça que agora vai dar tudo certo. Não, se não tá coerente com a palavra de Deus, e obviamente que a palavra você vai perceber, o Espírito Santo vai te mostrar se você está indo alinhado ou não. É essa questão de a gente ter a fidelidade com as escrituras e a profundidade nas escrituras. Graças a Deus, eu acredito que quem adentrou as portas da onde, né, hoje nós temos 2 pontos de pregação, a sede aqui, a congregação, ficaram satisfeitos. Outros também que a gente leva também como valores e princípios, o amor a Deus e ao próximo, que é mandamento, e isso não pode faltar numa igreja. Questão da santidade e transparência. Eu louvo a Deus que eu falo muito tranquilamente, vocês conhecem a minha vida, né? Eu conheço a de vocês, não há nada do que eu conheça de vocês, eu posso me avaliar também que nos coloque em xeque para sermos liderança e estarmos à frente de um ministério que tem essa responsabilidade de levar a Cristo. A integridade, transparência, o serviço. Graças a Deus nós vemos que nós somos uma igreja que tem esse compromisso. Evangelização e missão. Um dos nossos princípios que não pode faltar que nós temos, glorificar a Deus acima de todas as coisas. A gente vê que tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Isso é importante, que muitas vezes é o que está aí, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A gente vê muitos que enaltecem o indivíduo, mas o indivíduo é um meio para a glória de Deus. É Paulo fez tantas coisas. Não, Deus fez através de Paulo. Palmas para Paulo, mas glória para Deus. Ou seja, a gente tem que reconhecer realmente quem foi o instrumento, mas nunca deixar de dar a glória para quem ela é devida. Algo que nós também temos é a pregação do evangelho na sua integridade, isso é importante demais, são valores que não são negociáveis para nós. E outra que é importante, fazer discípulos. Nós temos essa visão, que é uma visão bíblica e da igreja primitiva, que nós temos sempre buscado. Fazer discípulos não para nós, discípulos para Cristo. Então são valores que vão norteando, oração, jejum, essas práticas. Outra também muito interessante que o pastor até citou, a questão da mordomia, e a gente sempre promover justiça, misericórdia, verdade. Outro importante que eu gostaria de falar, 2, valorizar a família, e às vezes a gente esquece muito disso. E outra é viver em unidade. São valores que a igreja não pode negociar. Amém. Glória a Deus. Aí tá embasado, hein? Abre mão desses valores aí, muitos valores, e que são imprescindíveis para nós que servimos ao Senhor. Nós servimos Cristo através do Ministério Fogo e Luz. Vamos lá. Vamos no decorrer do tempo, pastor Moisés. A igreja foi crescendo. Foi crescendo, aí já não era mais aquele espaço na Paz de José Viegas, no 49. Foi necessário a expansão. Eh, como que o senhor, como presidente da igreja, do Ministério Fogo e Luz, como que o senhor viu a necessidade de sair daquele ponto de pregação menor, onde cabiam menos pessoas, para expandir para hoje, onde que é a sede? Então, eu queria também compartilhar, não sei se vai ter essa pergunta aí, a Fica à respeito vontade. do chamado pastoral. Eu, Sim. eu queria falar sobre esse chamado pastoral. É, Onde nós estávamos, eu era presbítero e eu fui presbítero antes do pastor Edmundo, antes do Éder. E em questão de maturidade também, porque eu era um pouco mais velho Ele e era mais velho, não, ele não é na mais não. época, né? E a prova da parte de Deus, que quando nós saímos de lá, eu saí ainda como presbítero, né, a unção como presbítero. E quando nós abrimos o ministério, né, houve esse questionamento, né? Fui separado como pastor, mas não havia a consagração ainda sobre a minha vida. Mas todo o trabalho que eu já fazia, até mesmo na igreja anterior, era trabalho pastoral. E Deus foi confirmando esse chamado pastoral. Eu lembro que alguns pastores amigos, vendo o trabalho que foi de grande relevância, foi tomando caminhos assim, até se colocar à disposição, não, pastor, a gente vê Deus na sua vida, vê o chamado de Deus na sua vida, nós vamos consagrar o Senhor como pastor. E eu sempre relutante quanto a isso, falei, não, no momento certo, na ocasião correta, Deus vai fazer, Deus vai abençoar. E os anos foram passando, eu lembro que 3 anos eu fui pastor, mas sem ter ali a consagração, né, como pastor, mas somente o reconhecimento como pastor. E em 2017,
Aprovo da parte de Deus, né? Nós conhecemos um amigo que é o Cleito Xavier, da cidade de Belo Horizonte, um amigo em comum entre nós, né? A gente, cada dia foi adquirindo mais amizade com ele e senti no coração. E quando veio a oportunidade, ele me falou: pastor, é necessário que você tenha um pastor sobre o Senhor, porque a gente não caminha sozinho. E nessa época nós oramos, pedimos a Deus e veio a confirmação. E no dia 17 mesmo de março, 5 de março, perdão, Varão, 5 de março, né? Tá vendo? Discípulo amado, maravilha. É, 2017. 2017, eu confundi só o ano. É 5 de março de 2017. O Senhor confirmou o chamado, O o cara óleo. já tá lá ainda? Tá lá em casa. O óleo foi. Eu pendurei ele aqui. O óleo foi derramado sobre a cabeça, né? A confirmação diante dos céus já havia, né? Agora diante dos homens. É, a primeira foi a confirmação do céu, depois confirmação dentre os homens. E Deus foi abençoando até que veio a casa encheu. A casa encheu e Largou as tendas. o que estava em Atos dos Apóstolos, que Deus acrescentava almas, né? Não foi pelo nosso mérito, não foi porque a gente é bonito, não, foi pela misericórdia de Deus. Deus acrescentou almas e vimos que aquele espaço que nós estávamos ali era insuficiente. Mas e aí? Vamos mudar de lugar? Vamos. Para onde vamos? E eu sempre tive algo no coração, até nós olhamos outros lugares dentro de bairros, e eu sempre pensei, não, a igreja tem que ser referência. Para mim, a igreja não pode ficar num cantinho, nada contra, mas para mim, a igreja tem que ser ponto de referência. Eu lembro que quando eu trabalhava de representante comercial, a gente chegava numa cidade menor, ao longe a gente via a cidade e falava assim, para mim ir no centro daquela cidade, eu vou olhar a torre da igreja católica. Porque na torre da igreja católica eu sei que lá é o centro da cidade. Porque a referência da cidade é a igreja católica, é o centro. E para mim a igreja tem que ser ponto de referência. Onde você mora? Perto daquela igreja, naquela avenida. Então para mim sempre pensei isso no coração. E aprovo da parte de Deus, nós íamos para esse lugar que nós estamos até hoje, que é ali na Ronaldo de Castro Alves, 547. Fica aí o meu convite para você que está nos ouvindo. Em Pará de Minas, viu, Em pessoal? Pará de Minas. Ó, glória a Deus. Se quiser também na cidade vizinha, pode vir também, faz caravana. É. E foi o desafio, olhamos lá o aluguel, se não me engano, vocês podem me ajudar. Quantas vezes mais que era o valor? Não lembro. Só em questão Era de. o dobro. O no dobro? mínimo. O Era. dobro. O dobro do valor que nós pagávamos anterior. Aí, com a mudança, não é só mudar de lugar, né? E tem que ainda ornamentar o lugar, reforma. Deus, falei, Senhor, a gente faz. A gente tinha um caixa na igreja que era pequeno, mas tudo que nós tínhamos guardado, nós investimos. Algumas pessoas falaram, vocês é doido mudar para esse lugar, é um lugar muito grande, o aluguel é muito caro. Eu falei, não, vamos que Deus é conosco. Aí nós inauguramos lá, alguém lembra a data? Me foge a O data Éder é agora. muito bom pra data. Ajuda aí, Varão. Até no final A aqui, gente- a pessoal, ele gente- vai a- falar a data. Eu acredito que a gente só ficou lá em cima uma virada de ano. Acho que a gente desceu em. Eu tenho um vídeo no YouTube, tá no canal da igreja. Lá onde mostra lá a plataforma sendo construída lá e a gente lá, mais ou menos, dá pra basear a Nós partir ficamos daquele 2 anos na anterior, não foi não? Então, 2015, foi consagrado em 2017. Não, então, perdão, a Foi gente 17 lá. passou. Eu acho que a gente foi pra baixo depois, nesse mesmo ano, foi não, Nesse pastor? mesmo ano, 17. Eu achando, nós passamos a virada de 2018 lá embaixo. Então tá indo para No novo endereço. 9 anos. No novo endereço. Isso, novo Novo endereço. e atual endereço da sede. Porque esse ano nós vamos fazer 12 anos, né, de ministério. E quando nós fomos para lá, foi um desafio gigantesco, né? É questão de algumas pessoas falam, eu não vou lá para baixo, é distante do lugar que nós estamos, lá não tem condição. Se fôssemos olhar as pessoas ou a ideia daquelas pessoas que estão à nossa volta, a gente não iria. Mas sempre Deus queimou no nosso coração para coisas grandes. Nós almejamos coisas grandes, né? No Senhor. Não para nós, mas no Senhor. Eu vejo que no Senhor nós podemos, nós não vamos não ser decepcionados, porque Deus é conosco. E fomos para lá e a prova da parte de Deus, tivemos ali a inauguração, foi maravilha para a glória de Jesus. E hoje nós estamos com 2 lugares, né? Com pretensão para abrir mais. Glória a Deus.
Lembrando que a gente tem tempo, viu, pessoal? Sei que vocês gostam demais, a gente tem tempo, então tem mais algumas uns 2 temas aqui, então vamos apertar aqui, Não senão a gente precisa fica ser aqui tão sucinto nas respostas não, né. não. Mas vamos Não lá. não dá oportunidade, não é fala aqui nós o dia inteiro. Mas antes da gente falar sobre o continuamento da expansão, eu queria fazer uma pergunta rápida, bate pronto, sobre milagres. Qual foi o maior milagre que aconteceu no Ministério Fogo e Luz pra você? E já vou perguntar pra todos, tá? Meu Deus, isso é tão relativo, porque o maior milagre, em suma, eu creio que é a salvação. Sim. Então, assim, eu vejo a transformação de vidas. Sabe por quê? Quando a gente olha para a história de Jesus, a jornada de Jesus aqui, né, em seu ministério terreno, nós vemos que muitas pessoas foram curadas, mas nem todos foram salvos. Então, muitos alcançaram um milagre terreno, mas voltaram a morrer. Muitos alcançaram ali a cura, né, enfim, a resolução de seus problemas, mas sem Cristo ainda não poderiam desfrutar da vida eterna. Então, uma pessoa que hoje, assim, eu desfruto, sabe, do testemunho dela, é até mesmo uma das primeiras que aceitaram Jesus, que se converteram, né, ali, não diretamente conosco inicialmente, mas passou pelas águas do batismo, que foi a Andréia, né, a Andréia Diniz, a missionária hoje, que ela ainda está conosco, atuante, ainda queimando muita lenha para o Senhor. Eu vejo o milagre que Jesus Amém. fez na vida Ali. dela. Ali foi uma obra completa, Meu porque Deus. ela sofria de muitas A gente vai situações. só um minutinho, a gente vai chamar o André aqui, você vai ver o testemunho do Amém. André. Isso que eu ia falar, a gente vai guardar, né, os detalhes desse testemunho para esse momento, né, de um podcast, um quadro específico, mas a transformação que Jesus fez na vida dela é perceptível. As pessoas de fora muitas das vezes falavam: "Não, aquela ali não tem jeito", mas com o carpinteiro de Israel, né, o pau Amém. que nasce torto, ele se endireita, Amém. né, ele ajusta, Jesus colocou ela nos eixos e hoje ela é uma mulher abençoadíssima. Pastor Moisés, qual foi o maior milagre? Ah, Não vale repetir. não, é assim, Teve falar muitos, não, viu? falar de milagres é algo tão particular, né. Porque essa semana a minha esposa, talvez pode me Eu ajudar. posso te comprometer, né, como líder da igreja, falar um aí pode falar que tá menosprezando o outro. Isso. Mas essa semana eu estava conversando com uma pessoa que, não sei se a Thalia vai me ajudar. A pessoa falou comigo assim: "Eu tinha uma enfermidade que me acompanhava durante muito tempo, e o senhor orou e nunca mais eu tive a enfermidade". Eu nem sabia do milagre. Você lembra? Síndrome do pânico. Ela falou: "Eu tinha isso, mas quando o senhor orou, nunca mais eu tive", mas só que a pessoa não voltou nem para falar, né, pra falar que foi curado. Então, são vários, milagres particulares, mas assim como o pastor, colocou aqui muito bem a vida da Andréia, eu coloco uma pessoa também aqui que teve um impacto muito grande, assim, porque houve uma comoção muito grande no ministério, e foi o Sandro. Amém. O Sandro, nosso E vamos trazer o santo I também. inclusive alguns chamam ele de de milagre, milagre, né. né. Ele é apelidado assim. Não menosprezando os outros, mas, os irmãos vão entender na luta que ele teve, primeiramente da salvação. Tanto ele como a sua esposa Ivonete, eles ficaram 25 anos no centro espírita, É verdade. sendo, como é que fala? É mula, né, do diabo, Ah, incorpora, eu muita não coisa do esse diabo que fizeram lá. então e agora a prova da parte de Deus deles estarem no ministério, e quando eles estavam ali, né, o Sandro foi acometido de câncer, e câncer no reto, e quando eu participei, né, dessa trajetória com ele, eu ia sempre na casa dele, chegava lá, o homem estava branco, igual um papel, uma folha A4, branco, e eu conversava com ele, ele falava assim: "E aí, Sandro, tá bem?" Ele falou: "Tô bem. Tô bem demais, tô muito bem com Jesus". Você olhava para ele: "Meu Deus do céu, tá branco, tá pálido, passando por quimio e rádio", e Deus, trouxe cura, restauração na vida dele. São um de vários milagres que já foram relatados ali. Eu vejo que o Ministério Fogo e Luz, ele é um celeiro de milagres, de salvação, de vidas que podem ser, compartilhadas. Nós temos ali pessoas que eram ex-presidiários e estão hoje pregando a palavra do Senhor, fazendo algo maravilhoso que o mundo falava que não iria dar certo, né? Até esses dias ele pregou uma mensagem, nosso irmão Felipe, ele pregou uma mensagem dizendo:
Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir a sábia e varão. Você está pregando a sua história, né? Porque Deus faz isso na nossa vida e eu vejo que no Ministério Fogo e Luz muitos milagres, prodígios e maravilhas aconteceram. Amém. Presbítero, sobrou algum milagre aí para você testemunhar também? Então, também comungo do que o pastor Edmundo comentou, eu vejo que o maior milagre que a gente pode ter nessa face da terra é a salvação. O milagre é uma intervenção divina naquilo que se segue um curso natural nessa terra. Então a gente pode ver que o milagre é sempre uma intervenção divina. Eu posso citar aqui, dentre os que vocês falaram, o Júlio e Samuel, que são os gêmeos Amém, da é verdade. Daniela. Eu não Daniela e do pude ir Alex. lá, da Daniela e do Alex, eu não pude ir lá vê-los, né, na incubadora, mas o pastor foi testemunho ocular de ver o fato acontecer e eles ficaram um bom tempo lá internados e a gente sabe que isso é um desafio. São bebês, eram 2 são, né, na época lá, nasceram prematuros, meu Deus do céu. E você vê a questão da mãe e do pai, às vezes, quem olha de fora, que não tem a fé que nós temos, que nós exercemos, fica desacreditado. Esses meninos não escapa não, escapa não. Isso aqui é a ação divina. Nós sabemos, como eu falei, que o milagre é a intervenção divina naquilo que está seguindo um curso natural. Obviamente que a gente sabe que Deus, ele pode fazer se ele quiser, mas nós sabemos que a vontade de Deus é muito maior do que a nossa. Nossa compreensão do que deve acontecer ou não, ela é muito subjetiva. Deus é absoluta. Então nós não sabemos qual é a vontade plena de Deus, mas nós confiamos que seja sempre a resposta que nós queremos. A gente sabe que muitas vezes alguns meninos não escapam, que muitas vezes Deus não intervém, mas por que nós não temos essa resposta? Mas o fato é que, nesse caso, Deus interviu Amém. e esses meninos estão lá assim, você saber o que aconteceu, desses meninos ficaram um bom tempo lá, né, pastor? O pastor pode falar aí o tempo que foi, mas hoje você vê os meninos correndo para tudo quanto é lado lá, saudáveis, sem nenhuma sequela. A gente sabe também do grande desafio que é o menino ficar com sequela, né? E os meninos estão muito bem lá, os dois, e são testemunhos andando por. Eu até lembro do peso deles, né? Acho que um foi com 1,6 kg, o outro com 1,7 kg. É muito pouca coisa. Era tamanho de uma mão aberta, Eles foram Amém. muito prematuros. né? Um Amém. voltou, não, né? Um voltou Ficou um, É, acho ficou que um lá mais tempo, né? não vou Ficou lembrar mais quem, tempo. se era Então, assim, isso pra uma mãe é um desafio muito grande. É onde a fé é provada. Eu amém. vejo em questão de milagre também, Carlos, porque todo milagre que é relatado na Bíblia, que Cristo fez, ele teve também, além do milagre, uma palavra diretiva, né, para algo em específico. João vai dizer que se fosse relatado todos os milagres, não caberia, né, em todos os livros escritos. Eu vejo que todo milagre ele tem um papel relevante e importante naquilo que é principal, que é a pregação do evangelho e salvação de A glória almas. de Deus sempre. É bom a gente deixar bem claro isso, é que a gente fala aqui é por questão de não de questão de níveis, né, porque o milagre de uma cura de uma dor de cabeça que aconteceu com uma mulher, não quer dizer que ele seja um menos milagre do que a salvação da Andreia, não, a gente não está falando isso, vamos deixar bem claro isso, mas é questão de impacto aos olhos humanos, né. Quando a gente vê algo mais surreal assim, a gente vê algo sobrenatural, na verdade, assim, a gente vê que o impacto aos olhos humanos é. Mas eu queria palpitar nisso também. Eu acho que a vida do Felipe, ela tem um grau de importância muito, muito transformador. É a salvação sempre dele é primordial, mas Felipe, às vezes você vai em alguns lugares, o pessoal chamava ele de Filipinho, né, eles tinham medo do Felipe, eles tinham medo, porque o Felipe ele fazia muitas coisas que não condiziam com aquilo que a sociedade, que Deus acha correto, mas quando Deus entrou na vida dele, realmente transformou e hoje é um homem de Deus, servo de Deus, casado, vai ser pai agora também, para a glória de Deus. E a vida do Felipe é uma vida que honra o nome do Senhor. Vamos continuar a nossa história do Ministério Fogo Luz. Antes de mais, RL, a câmera ali. O editor falou que a câmera ali. Ó. Curte. Se você ainda não seguiu, tá aqui até agora, segue nosso canal no YouTube e compartilha. Manda para outras pessoas aí, para eles saber a nossa história, a história do Ministério Fogo Luz. Seguindo a história, pastor Edmundo cresceu, era pequenininho, cresceu um pouquinho, aí tem que alargar as tendas. Aí surgiu a possibilidade da congregação, inclusive é o local onde nós estamos hoje aqui. Como surgiu essa ideia
e como foi o direcionamento para que você pudesse assumir a isso? Depois o pastor Moisés complementa em relação a isso também. Ai, meu Deus. Até falando um pouco, né, dos desafios que a gente vem enfrentando, né, em meio à caminhada, em meio à nossa jornada, porque nós entendemos, né, diante de um princípio da criação, que animais, né, foram dados para que exercesse um governo da humanidade sobre eles. Mas pessoas nós não governamos, né? Pessoas nós conduzimos. Então, diante dessa condução de pessoas, diante dessa condução de vidas, nós entendíamos, né, que esses desafios que foram sendo enfrentados, que foram sendo encarados ali, né, com muita dificuldade, né, pastor? Me lembro às vezes de dilemas, às vezes em relação a questões de relacionamentos, questões matrimoniais. Nós aprendemos, né, no meio dessa jornada e à medida que as coisas foram se desenvolvendo, nós fomos crescendo. Quando surgiu a possibilidade dessa expansão ministerial, eu ainda não havia sido separado, né, a pastor, eu ainda estava presbítero, e nós orávamos a respeito disso, entendíamos, né, que um alargamento de tendas era tão importante quanto também a expansão do reino para outro ponto de pregação. E eu me lembro de uma vez no monte, em que nós estávamos orando e o Senhor me deu uma clara direção acerca da direção, né, acerca do local onde nós estamos hoje com a congregação, a região aqui do bairro Padre Libério, a região do Cecília Meirelles, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, por que não plantar uma igreja ali? Meu povo perece, meu povo carece ali de entendimento, de conhecimento do Senhor. Então, aprove da parte de Deus, né? Tudo foi se ajustando com o passar dos dias ali. Nos chegou uma proposta de estar montando um ponto de pregação em uma igreja que já estava montada, semelhante, né, ao surgimento ali do primeiro ponto da sede, uma igreja que estava saindo de um local, eles estavam com os móveis sendo disponibilizados e entendiam que a obra de Deus não deveria parar, não deveria ser estagnado naquele local. E nós que já estávamos com uma palavra de Deus, isso é muito importante, todo passo que nós damos deve ser diante de uma palavra de Deus. O presbítero Éder falou isso com excelência. E muitas das vezes a gente pode projetar coisas na nossa mente, no nosso pensamento, coisas relacionadas ao aspecto das nossas emoções, mas se não há uma palavra, nós não nos movemos. Então é necessário que haja uma palavra do céu. Então já tínhamos essa palavra e agora tínhamos ali, né, um local, só faltava novamente o recurso, né? Ah, e nós tínhamos, eu me lembro na época, nós tínhamos, falando de valores mesmo, né? Eu acho que isso edifica a fé dos irmãos. Nós tínhamos R$ 5.000 no caixa e o valor para poder irmos para esse local, a gente deveria fazer um investimento de R$ 5.000, né? Então foi feita uma reunião com o corpo de obreiros e foi deliberado ali que nós andamos mais uma vez por fé e não por vista. Expandimos ali o ministério, né? Abrindo um novo ponto de pregação, uma congregação da Fogo e Luz. Amém. Pastor Moisés, já para a gente já ir para a parte final do nosso podcast hoje, eh, comenta sobre a abertura da congregação e também qual a visão do senhor como líder maior da igreja em relação ao futuro. O que o senhor ainda tem de planejamento? Porque a gente foi nós fomos no último seminário aí que fala sobre a igreja, ela segue a visão do líder. E eu compactuo com isso. E o senhor, como nosso líder, a gente segue a visão do senhor. Se o senhor parar, a gente vai parar também. Então, comenta rapidinho sobre a congregação e também qual que é a visão futura para o Ministério Fogo e Luz. O senhor tem, que Deus tem direcionado o senhor. Sempre queimou no coração, né, essa vontade de expansão, de crescimento, de abrir novos pontos. Nós até tentamos abrir um ponto em uma cidade vizinha, né, um povoado, o nome Torneiros. Nós começamos um trabalho lá, mas nós não tínhamos ainda a experiência. Eu vejo também que nós não tínhamos muito conhecimento de pessoas lá, e um trabalho que lá no início não fluiu, não deu certo, nós resolvemos parar. Mas sempre queimou no nosso coração de essa expansão, crescimento do reino. E lá no início, né, nós queríamos, mas eu pensava muito assim: vamos fortalecer a unidade, para que quando no momento certo, na hora exata, Deus vai permitir com que isso aconteça. E chegou um determinado ponto que já não era mais viável, né? A gente estávamos, esse quatro homens, quatro grandes homens de Deus, unidos em um só lugar, e vamos expandir, vamos
né, fazer com que mais almas tenham oportunidade de entender, de experimentar. Porque eu vejo que nesses 12 anos, né, eu digo para nós 4 aqui, esposas, que somos o esteio do Ministério Fogo e Luz, houve um crescimento, um amadurecimento da parte de Deus. Nós não ficamos estagnados, buscamos conhecimento prático, né, que são os cursos de teologia, todos nós somos bacharéis em teologia, mas agora teríamos essa necessidade de agora fazer na prática, né? E oramos, e quando veio a proposta de abrirmos um novo espaço, né, Deus tocou no coração para direcionar o pastor Edmundo para ser pastor, ter então presbítero, mas pastor desse novo local que nós abriríamos. E você, Carlos, né, agora era evangelista, agora se tornaria um presbítero, sendo o braço direito do pastor Edmundo. Nós não sabíamos o local, né, pensamos, né, em 2 bairros distintos da nossa cidade, e Deus queimou no coração do pastor Edmundo de ser esse local aqui. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Edmundo aqui publicamente, honrando ele, porque ele tem casa em outro bairro da cidade e abriu mão de estar morando na sua própria casa, alugando a sua própria casa para morar aqui no bairro aonde a igreja está. A igreja hoje não tem condições de manter um aluguel, não tem condições para poder ter um veículo da própria igreja, ter pastores remunerados. Ainda nós não temos esse recurso. Eu digo ainda porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E quando surgiu a oportunidade, pastor Edmundo, né, louvado seja Deus pela sua vida, abraçou a ideia, abraçou a causa, e temos visto o fruto, né? Acho que o Éder também, assim, nós que estamos na sede ali, podemos perceber e aqui louvar a Deus pelo trabalho que vocês dois têm exercido aqui na congregação, trabalho relevante diante do Senhor, essa ousadia, né, também em 2 anos de que estava inaugurada, já trocou de local também, está no local maior. Nós somos ousados no Senhor, né? Aí o pastor, vamos pra lá. E como vai ser o aluguel? Vamos dobrar o valor de novo. Tem condições? Nenhuma. Tem dinheiro? Tem não, pastor. Mas vamos pela fé. Mas Jesus é bom. Jesus é bom e tem nos sustentado até aqui, né? Outro dia, nós conta mais sobre o outro lugar que abriu É. também. Ô pastor, Mas, só pra gente já ir pra parte final, certo, porque a gente tem um tempo, certo, fala sobre a visão futura também, só certo. pra Tô gente, caminhando pra lá, porque varão. porque senão o Tô, nosso presbítero Éder aqui, ele vai tô vai me construindo aqui xingar uma aqui. ideia. Posso me ausentar, tá? Desculpa. Não, não, não. Eu tô construindo uma ideia, mas tudo bem. Então, esse trabalho aqui, só queria deixar isso registrado, que é um trabalho maravilhoso. E a visão, Carlos, é fazer com que o ministério ele abra mais locais de pregação. Mas uma coisa que eu vou falar agora é que é não só para nossa realidade aqui de Pará de Minas, Ministério Fogo e Luz, mas eu vejo que hoje é nacional, mundial, tá faltando obreiros, faltando homens que estejam com coragem para assumir a responsabilidade de dizer: eis-me aqui. E bater no peito como Isaías bateu, um homem que já era profeta, confirmado como um profeta, anunciado como um profeta pelas nações, mas ainda havia medo no coração de Isaías. Mas quando Deus apareceu, falou: Isaías, eu preciso de um homem de coragem. Você já tem o reconhecimento, você já é ungido como profeta, mas eu preciso de um homem corajoso. Até que Isaías bateu no peito e disse: eis-me aqui. Então nós estamos faltando homens com esse entendimento para que novas congregações sejam abertas. Eu vejo que Deus vai capacitar homens para que nós possamos expandir. A visão é expansão do reino de Deus. Vamos começar também um trabalho com células a partir de agora, desse ano. Deus tocou em nosso coração para que trabalhássemos também em célula. Poderíamos voltar outro dia aqui para falar mais sobre Tem o esse projeto. ITRB também, que nós poderíamos ter falado, mas Isso, mas não isso deu tempo. A gente vai ter muito tempo para pra falar sobre isso. outro dia. Mas a visão é crescimento, varão. Crescimento. Eu vejo que nós estamos no caminho certo. Daqui a pouco vamos alargar as tendas, sair da cidade de Pará de Minas para expansão para outros lugares, outras cidades e alcançar aí, se for da vontade de Deus, até o Brasil, o mundo. Deus é Amém. maravilhoso para fazer. Amém, pessoal. Já caminhando para as partes finais, para o momento final,
geralmente no final fala considerações finais, né? Debate político, eles falam isso, considerações finais. Mas essas considerações finais, eu queria deixar uma frase, eu até deixei ela anotada aqui, e vocês dão as considerações finais respondendo essa frase. Pode ser assim? Combinado, presbítero Ed? Manda. Vamos lá. Ó, eu vou até ler. Se vocês pudessem voltar ao dia do primeiro culto, daquela primeira reunião, presbítero Ed, lá na sua casa, junto com seu pai lá, eu lembro daquele dia. Eu lembro do primeiro Réveillon. E encontrar aquele pequeno grupo que estava começando o Ministério Fogo e Luz, o que você diria para eles? Lembra que você diria para você mesmo, que você estava lá, e já dá suas considerações finais, meu irmão. Ok, então se eu encontrasse com nós lá atrás, quase 12 anos atrás, eu diria: continuem, perseverem, que Deus vai. Vocês não têm chão, mas Deus vai dar sustentação para vocês andarem. Eu sei que agora vocês estão perdidos, sei que vocês estão com medo, vocês não sabem nem para onde ir, mas pode confiar. Deus, no decorrer do tempo, vai fortalecer vocês. Continue, não desiste, avance. Vocês Deus vai prosperar vocês. É como Abraão. Sai, você não sabe para onde você vai, mas vai. Deus dará a vitória para vocês. A terra tá lá para ser conquistada. E aí, as considerações finais, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse privilégio de estar acontecendo esse momento histórico aqui, né, a todos. Só queria salientar uma coisa que o pastor falou, só o pastor comentou, né? Claro que tem nós 4 aqui, mas eu saliento também a força feminina do Ministério Fogo e Luz. Amém. É de suma importância, eu falo, e nós que somos casados, acredito que a relevância que todos nós estamos tendo no ministério, mais de 50%, humanamente falando, a gente tem que dar esse crédito às mulheres, né? As que são as nossas companheiras e as que fazem parte do ministério, porque sem elas atuantes, Sem chance. né? Eu quero agradecer também aí a pessoal da técnica, Adriana, Isaac, a intercessão aí da nossa missionária tá conosco também. Muito obrigado. Tá intercedendo forte ali para dar tudo certo, né? A Regilaine. E agradecer por fazer parte, mais uma vez, um marco histórico para o ministério e para o avanço do reino de Deus. Que Deus possa abençoar esse trabalho que está começando, o podcast, o FL Podcast, e que seja o início de uma grande jornada que Deus vai nos proporcionar para que aquilo que muitos falam, né? Nós estamos num espaço físico limitado, mas o alcance da palavra aqui será gigante. Paulo disse: eu estou em cadeias, mas a palavra é livre. Isso também se cumpra também através dessa visão que foi dada para nós. Deus abençoe a todos. Obrigado. Pastor Moisés, quer que leia a frase de novo? Não precisa não. Então, vamos lá. Agora é contigo, meu irmão. O que eu diria? Eu diria a palavra que Deus diz para Gideão, né? Vai nessa tua força, Amém. porque vai dar certo. Eu acalmaria o coração dizendo para todos, né? Vai dar certo. Vai doer, vai machucar, vai ferir, vai ser Não difícil, vai chorar. vai chorar. Eu acho que eu diria essas palavras e, né, falaria, vai dar certo. Vai com a força do Senhor e não tem como dar errado. Eu falo particularmente, Carlos, porque eu hoje, pastor de muito, pode falar melhor também, o peso da responsabilidade é gigantesco. É gigantesco de você dizer, eu sou pastor de uma igreja. Tem pessoas que me ouvem, né? Naquela época, a gente tinha coragem, mas não sabia, tipo assim, talvez, eu vejo que nós fomos muito ousados. Eu não sei se vocês pensam assim. Nós fomos muito ousados. A gente não tinha recurso, não tinha nada, mas nós fomos. E Deus abençoou. Mas eu diria essas palavras. Pode continuar que vai dar certo. As E considerações assim, finais. minhas considerações finais, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer também o pessoal da técnica, Adriana e Isaac também, Regilana, minha esposa, está ali do meu lado. Nunca me abandona. Um amor da minha vida. Nem pode, né? Nem pode. Eu digo, se não abandona, no sentido, onde eu vou, ela tá, né? 22 anos de casado, 26 anos que estamos juntos, né? Deus tendo sustentado até aqui. Quero agradecer a oportunidade desse início desse podcast. Quer dizer para todos que é nosso primeiro, nunca fiz, estou aqui meio envergonhado de fazer. Porque a gente falar para a igreja é fácil, mas falar para ninguém, sim, ninguém assim, nós estamos um quarto aqui, mas a gente não sabe até onde nós vamos alcançar esse podcast. Talvez pode alcançar o mundo. Amém. E a gente não sabe.
Então, esse desprendimento nós vamos, com o tempo, ficar mais relaxado. Daqui uns dias a gente tá fazendo algo mais tranquilo, né? Louvo a Deus, obrigado pela oportunidade, Deus, por nos abençoar. Cada um nasceu no coração, né? Acho que foi de todos, né? E Deus, aprova da parte de Deus, até fazer com que nós alugamos um lugar que já tinha um espaço propício Para para começar. acontecer, né? Uau, Louvado seja Deus, Deus é bom. glória a Que é Deus. só agradecer, só isso. Antes do pastor Edmundo, me permita, o pastor Claro. falou algo aí, me veio uma passagem bíblica que eu creio que pode ser profético através desse podcast aqui, que Paulo, ele queria para tudo quanto é lado, né? Só que Deus deu ele uma revelação do homem da Macedônia. Falou: Você tem que eles estavam precisando da presença de Paulo lá. Eu quero crer também que através deste programa, né, do podcast nosso aqui, do ministério, vidas vão ver e vai se queimar isso, e é bem provável, muitos vão sinalizar. Ou Deus há de nos revelar também, não sei se como fez com Paulo, em um sonho, o homem da Macedônia está chamando, né? Precisa se pregar é lá, não, mas eu ia para cá, não, mas Deus me deu uma visão. Aonde isso já aconteceu, de pessoas, irmãos, ou o início de alguém que está perdido e encontra, às vezes, ouvindo isso, uma visão e liga, fala, nos ajude aqui. E isso pode ser o início de um despertar e de um crescimento da Amém, igreja aí. Vara, eu creio, Amém, viu? O senhor né? falou aí, mas vai ver. Eu creio, eu sempre, quando surgiu a ideia do podcast, eu falei assim: Deus tem algo grande para nossa vida. E já foi nos falado em profecia, né, e pela confirmação da palavra também, que Deus faria algo grandioso através de nós. Um dia eu estava até comentando com o pastor Edmundo, talvez esse grandioso não seja somente na cidade de Pará de Minas, talvez seja no Brasil. E como nós vamos chegar até lá? Como nós vamos chegar até outras cidades, né? Hoje a internet é um veículo maravilhoso que vai nos proporcionar essa vivência, essa oportunidade de alcançar outros lugares. Assim como é um pedido do Éder ali, né? Ah, pastor, queremos ter o Ministério Fogo e Luz em outro lugar. Liga para nós. Glória a Deus. Eu creio, não, pode, né, Liga. Adriano? O Adriano que tá na técnica aí. Eu acredito que pode acontecer isso muito, porque o que nós falamos que é um princípio da igreja, que eu acho importante, que é os valores e os princípios. Centralidade em Cristo, Amém. profundidade e fidelidade com as escrituras. E muitas vezes, o que pode acontecer? Vai ter cidades, vai ter alguns lugares que as pessoas, elas têm fome e sede, mas elas não encontram o lugar que o alimento vai ser entregue de forma saudável. E elas têm essa percepção espiritual, falam, gente, eu não estou conseguindo encontrar aqui. De repente, esse podcast está sendo um instrumento usado por Deus para mostrar, tá aqui, ó, o seu sinal, você está orando a Deus para que Amém. um sinal aí para que venha uma palavra. Então, o homem da Macedônia está precisando ouvir, né? Então pode acontecer. Dinheiro Alguém entrar em contato, nós não temos, mas fé não Ah, vai falta, né, ver, vai Vara? sinalizar, vai sinalizar. amém, glória a Deus. Pastor Edmundo, o que que você diria para essas pessoas que começaram lá em meados de 2014? Amém. O que eu diria, assim, não seria muito diferente daquilo que o presbítero Éder falou, sabe? Não desista, avance, prossiga. Mas algo que tem marcado, sabe, a nossa jornada desde o princípio é considere a opinião de Deus, sabe? Porque as pessoas falam coisas, as pessoas têm as suas opiniões, têm as suas considerações, mas qual é a opinião mais relevante na nossa vida, sabe? O que Deus quer que a gente faça? Por quais caminhos Ele quer que a gente ande? Em quais bairros Ele quer que a gente esteja? Em quais cidades Ele quer que nós sejamos plantados? Então, assim, considere a opinião de Deus sobre tudo. Porque muitas pessoas nos deram opiniões, né, pastor, no meio Uhum. dessa jornada, tanto no aspecto estrutural e físico da igreja, sempre que a gente fazia uma reforma, e nós somos muito abertos sempre a isso, lógico, sempre que a gente fazia uma reforma, tinha pessoas para poder orientar, sugerir, opinar. Sempre que a gente toma uma decisão, seja na escolha de um obreiro que seria consagrado, de um cooperador que seria separado, as pessoas tinham as suas observações a serem feitas, mas considere sempre a opinião de Deus, né? Era o que eu é o que eu acho que eu falaria a esse grupo, né? Que de maneira muito simples, né, começou há 12 anos atrás. E fazendo aqui as minhas considerações finais, eu quero falar assim, com muita sinceridade, que para mim é um privilégio estar sentado a essa mesa com vocês três, né? Nós quatro aqui, porque isso para mim é muito marcante,
né? Nós com nossas esposas começamos um trabalho lá atrás e à medida que a jornada vai avançando, nós por termos nossas divergências em termos de personalidade, no meio dessa caminhada, nós tivemos embates por questões teológicas, tivemos embates por questionamentos, por pensar em andar em direções distintas, mas até aqui o Senhor tem nos alimentado, até aqui o Senhor nos tem mantido unidos. E eu me alegro, sabe? Se fosse perguntar hoje aqui, né, com quais pessoas você se sentiria privilegiado por estar sentado à mesa, e para mim é um privilégio estar sentado a essa mesa aqui com vocês nesse primeiro episódio. E bola para frente, vamos avançando e temos muitos trabalhos a serem feitos. E você, né, que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aí, pode ter certeza que você também pode ser uma extensão do braço de Deus, pode ser uma extensão aqui desse ministério para contribuir com essa grande obra a qual o Senhor nos tem confiado. Amém, glória a Deus. As minhas considerações finais, já vamos para o final já, né, pra gente já terminar, porque já deu mais de 1 hora, né, Adriano? Adriano que tá na técnica aqui nos dando o feedback, mas é isso aí. Primeiro eu gostaria de louvar a Deus pela vida, de quem ajudou a gente a organizar tudo aqui, né, a gente tem que dar glórias a Deus para nossa irmã Lorena, que mexeu aqui o dia todo, a semana toda, a minha esposa maravilhosa também. Também o Adriano, que tá aqui desde cedo, né, Adriano? Glória a Deus pela vida do Adriano. Na verdade, pastor, o Adriano veio ontem, foi ontem. Foi ontem no culto, aí nós estávamos mexendo, aí ele já ficou aqui, amanhã eu já falei com ele, amanhã 9 horas da manhã, ele já ligou, mandou mensagem 9h30 da manhã, tá aqui, tá desde 9h30 da manhã. O pastor Edmundo mandou uma foto, eu falei assim: quem que é esse técnico que tá aí? Vocês contrataram um técnico pra olhar o som? Aí depois, não, Adriano, ai, ai, é Glória a mesmo. Deus. Então, louva a Deus pela vida do Adriano, que tá aqui desde cedo. O Isaac também, né? O Isaac não tá desde cedo, não. Ele tá desde o começo da semana aqui com a gente. Glória a Deus. Isaac, louvado seja Deus pela vida de vocês. A gente fica muito feliz, pelo compromisso e pela responsabilidade. E eu queria honrar a Deus pela vida de estar sentado nessa mesa. Eu acho que aquilo que o pastor Edmundo falou é uma coisa que a gente tem que sempre fazer isso. Eu acho que hoje, é como para você que está assistindo mesmo, eu falo isso com toda clareza e com toda sinceridade. Aqui eu estou sentado do lado de pessoas que são referências para mim em questão teológica e como homem. Então, eu falo isso com toda clareza, onde que eu tenho meu pai na fé, que é o pastor Moisés, que me pregou a palavra, eu tenho uma pessoa que me orienta dentro da palavra, que é o pastor Edmundo, e tenho o presbítero Éder, que é um homem que está no meio termo, que dá essa orientação e caminha comigo na fé, e tem toda a sua importância na minha vida espiritual, ministerial e também pessoal. Então, estou do lado de pessoas que são referências para mim, eu fico muito feliz por estar aqui, louvado seja Deus por isso. E para você que está nos assistindo, gostaria de que você, em nome de Jesus Cristo, pegasse um pouquinho dessa história. Tem muita coisa ainda que nós não poderíamos, não tínhamos tempo, né, na verdade, dentro do nosso cronograma aqui para falar, mas nós ficamos muito felizes de você ter acompanhado o vídeo até o final. Então pega um pouquinho disso, tem mais algumas perguntas, alguns comentários, deixa aí no comentário, a gente vai deixar nos comentários aqui no YouTube para você quiser, a gente dentro da misericórdia, da graça de Deus, nós respondemos. E você que ainda não serve ao Senhor, que está caminhando, procurando, querendo servir ao Senhor, não tem compromisso com para servir ao Senhor como uma igreja, não tem comunhão com uma igreja, nós fazemos o convite. Nós temos 2 igrejas aqui na cidade de Pará de Minas, que é a nossa sede, que é liderada pelo nosso pastor Moisés e pelo presbítero Éder Justino. Também temos, que é ali na Ronaldo de Castro Alves, número 547, no bairro Providência. E também temos a nossa igreja aqui no bairro Padre Libério, que é na Avenida Pio 10, Pio X, Pio 10, número 55555, atrás do supermercado. Então, nós fazemos o convite. Faça uma visita pra gente. Será um prazer dar um abraço, orar com você e louvar a Deus contigo, porque nós caminhamos com o mesmo objetivo. Amém? Glória a Deus. Obrigado a todos que estão na mesa. Obrigado a quem nos ajudou de forma externa também, de uma forma off. E que Deus te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E continua aqui, se inscreve e aperta o sininho, porque sempre vai ter uma notificação no seu celular quando a gente postar algum vídeo. Hoje nós estamos fazendo gravado, não está ao vivo, mas o episódio 2 já está no forno já para sair. Então, saindo o episódio 2, aí na hora que você estiver aí na sua casa, vai aparecer uma notificação, você já acompanha de forma simultânea os novos episódios do FL Podcast, que vai ter quadros também com as irmãs, com os jovens, com um departamento específico, vai ter muita coisa para edificar você, toda a sua casa e toda a sua família. É isso aí, pessoal. Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.
Amém.